Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Jairo Beraldo e o assunto da aula de hoje será conjunções subordinativas. Mas antes de iniciarmos nosso trabalho, deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que aparecem aqui no canal. Pronto? Vamos ao trabalho? Galera, as conjunções subordinativas, elas são classificadas em razão inicialmente da sua finalidade. Elas ligam uma oração subordinada a uma oração principal. Preciso que vocês se lembrem da definição de subordinação. A subordinação nada mais é que uma relação de dependência sintática. Vamos lembrar? Uma oração subordinada, ela exerce função sintática dentro de uma oração principal. Ela atua como sujeito, como objeto direto, adjunta adverbial, adjunta de nominal. Ela atua como um termo da oração principal. Então, quando falarmos em subordinação, estamos falando em dependência. A oração subordinada depende da oração principal. Por quê? Porque ela é um termo da oração principal. Ela atua dentro da oração principal. Tudo bem? Então, falamos em conjunção subordinativa, dependência. Para comparar, falei em conjunção coordenativa, independência. As conjunções subordinativas, elas se subdividem em conjunções subordinativas integrantes e conjunções subordinativas adverbiais. Esse último grupo das adverbiais é classificado também em razão do seu efeito de sentido. Então, nós temos conjunções subordinativas adverbiais causais, consecutivas, concessivas, condicionais, comparativas, conformativas, temporais, proporcionais e finais. Conjunções integrantes. As conjunções integrantes, elas ligam uma oração subordinada substantiva a uma oração principal. São elas o que e o se. Se eu digo, por exemplo, eu espero que todos venham, observem, eu sujeito, espero, verbo transitivo direto, quem espera, espera algo, que todos venham é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. É uma oração que atua como objeto direto do verbo esperar. E o que é a minha conjunção integrante? É o conectivo responsável por ligar essa oração subordinada à sua oração principal. Dentro das conjunções adverbiais, que introduzem uma oração subordinada adverbial, nós temos primeiramente as conjunções causais. As principais conjunções causais são porque, já que, visto que, na medida em que, como, posto que. E como o próprio nome indica, essas conjunções estabelecem uma relação de causa. Elas introduzem uma oração que é uma causa para o fato citado na oração principal. Então, se eu digo, por exemplo, que o carro parou porque o combustível acabou, note que porque o combustível acabou é causa para o fato de o carro ter parado. Eu tenho aí, então, uma oração causal, consequentemente, uma conjunção causal. Conjunções consecutivas. No caso delas, elas expressam uma relação semântica de consequência. Elas indicam uma consequência pelo fato trazido pela oração principal. Então, a causa estará na oração principal, a consequência na oração subordinada. As principais conjunções consecutivas são o que, o de modo que e o de maneira que. Por exemplo, se eu digo falou tanto que perdeu a voz, note que eu tenho falar tanto causa que perdeu a voz consequência. Esse que é uma conjunção consecutiva. Uma dica valiosa. Quando o que é conjunção consecutiva, na oração principal nós teremos a presença de um advérbio de intensidade. Olha a presença do advérbio tanto. Falou tanto causa que perdeu a voz. Jairo, quais outros advérbios poderiam aparecer? Via de regra aparecem ou tanto ou tão. Então, isso será um forte indicativo de que esse que
é uma conjunção consecutiva, ou seja, que expressa uma relação de consequência. Conjunções concessivas. Elas expressam uma relação de oposição. Elas expressam uma relação de contraste, de adversidade, de quebra de expectativa. Eu gosto de pensar as conjunções concessivas da seguinte maneira. Elas indicam um fato que é contrário à ação principal, mas que não chega a impedi-lo, que não chega a obstar sua ocorrência. As principais conjunções concessivas são o embora, o ainda que, o mesmo que, o posto que, o se bem que e o apesar de que. Por exemplo, se eu digo que todos tiraram 10, embora a prova estivesse muito difícil, observe que esse embora introduz uma concessão. O fato de a prova estar difícil, teoricamente, atrapalha a todos tirarem 10. É um obstáculo, é algo que dificulta que todos tirem 10, mas não chega a impedi-lo. E isso é uma concessão. É algo que, teoricamente, se opõe à ação principal, mas que não chega a impedir a sua ocorrência. No caso das conjunções condicionais, mais uma vez, nós temos uma nomenclatura que é autoexplicativa. Elas expressam condição. E a condição é uma hipótese que precisa se materializar para que outra ação também ocorra. As principais conjunções são o se, o caso, o desde que e o contanto que. Por exemplo, se eu digo a vocês, se estudasse, passaria. Note que para que a ação de passar ocorra, primeiro a condição de estudar, ela tem que se manifestar. Conjunções conformativas, mais uma vez nome autoexplicativo. São conjunções que estabelecem relação de conformidade, que indicam que uma ação ocorreu conforme a outra, aos moldes da outra. As principais conjunções que nós temos são o conforme, o segundo, o consoante e o como. Se eu digo, por exemplo, que o plano foi executado conforme os bandidos planejaram, a execução do plano, a ação principal, ocorreu em conformidade com o planejamento. Nesse caso, caberia o conforme, o como, o segundo, o consoante. Todas essas conjunções elas são sinônimas. Conjunções comparativas indicam comparação. Indicam uma relação de superioridade, de inferioridade ou de igualdade entre duas ações. As principais conjunções são o mais que, o menos que, o assim como e o tanto quanto. Se eu digo que Pedro estuda mais que trabalha, eu tenho aí uma relação de superioridade entre as ações de estudar e de trabalhar. Poderia eu dizer que Pedro estuda menos que trabalha, tanto quanto trabalha, e aí eu teria relações de inferioridade e de igualdade. Conjunções temporais expressam relações de tempo, passado, presente e futuro, anterioridade, posterioridade ou concomitância entre duas ações. As principais conjunções são o quando, enquanto, depois que, antes que, assim que, no momento em que, mal com L e desde que. Se eu digo, por exemplo, que todos saíram quando a aula acabou, esse quando introduz uma oração temporal, ele indica que a ação de sair se deu no momento em que a aula acabou. Penúltimo caso, conjunções proporcionais. Expressam relação de proporcionalidade, assim como ocorre lá na matemática. Eu terei duas ações que se desenvolvem em uma mesma proporção, subindo ou descendo, aumentando ou diminuindo, ou ações que são inversamente proporcionais. Enquanto uma se desenvolve, a outra diminui e vice-versa. Principais conjunções: à medida que, à proporção que, quanto mais e quanto menos. Se eu digo a vocês que o homem fica mais sábio à medida que envelhece, note que ele fica mais sábio, eu tenho uma ação que se desenvolve, à medida em que ele envelhece. Uma ação que também se desenvolve. Há entre elas uma relação de proporcionalidade estabelecida pelo à medida que. Conjunções finais. As conjunções finais expressam a finalidade, o objetivo de se exercer a ação da oração principal. Principais conjunções: o para que,
e o afim de quê? Lembrando que esse afim que expressa a finalidade, ele é sempre separado. Se eu digo a vocês que Ana comprou o livro para que possa estudá-lo, note que o para que possa estudá-lo indica o objetivo, a finalidade de Ana ter comprado o livro. Tudo bem com relação aos 9 tipos de conjunções? Galera, espero que tenham gostado de mais essa aula. Se sim, cliquem no like, compartilhem esse vídeo com seus amigos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de apertar o sininho para estar atento a todas as novidades que sempre aparecem aqui no Brasil Escola. No mais, até a próxima!